Já pensou em ter sua própria caneca oficial do MGF? Então entre agora mesmo na loja virtual da Dom Canecas e adquira uma das canecas do canal para seus momentos de leitura e tranquilidade ou para suas celebrações e festas. Além disso, não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sino das notificações e de se tornar um membro do MGF para ter acesso a benefícios exclusivos. Os links para a compra das canecas, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF. E o vídeo de hoje é, digamos, além de especial, como está inclusive na tarjinha em cima da thumb, é um vídeo muito aguardado e muito importante, porque hoje nós vamos falar a respeito de algo crucial no entendimento de todo o universo das crônicas. Eu estou falando a respeito de O Mundo de Gelo e Fogo, a história não contada de Westeros e as Crônicas de Gelo e Fogo, que é, como é que se pode dizer, a peça de literatura mais importante para aqueles que desejam entender todo o universo das crônicas, para além das Crônicas de Gelo e Fogo, para além de House of the Dragon, para além de Game of Thrones. Isso aqui é o documento mais importante que um verdadeiro fã das crônicas pode ter. Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para a compra do Mundo de Gelo e Fogo para aqueles que estiverem interessados, mas é crucial para o entendimento de tudo que nós tratamos aqui neste canal. Como vocês podem ver, a minha edição não só é a edição antiga, com a capa azulada, mas também ela tem algumas marcas de uso bem perceptíveis. Isso é porque este aqui não é meramente um livro de exibição, um livro que eu coloco como parte do cenário. É um livro que foi usado, que foi lido e foi relido. E naturalmente, como vocês podem imaginar, o nome do meu canal não é O Mundo de Gelo e Fogo à toa. Este livro aqui serve como a base da maior parte das informações que eu coloco nos vídeos do canal. Inclusive, muitos vídeos que eu já fiz por aqui são baseados inteiramente nas informações contidas neste livro, e hoje nós vamos esmiuçar ele de cabo a rabo. Mas antes de nós começarmos com essa questão da esmiuçagem do livro propriamente dito, existe uma informação que eu preciso passar para aqueles que não estão a par ainda. Uma informação concernente à questão de dois personagens que vão ser cruciais para o entendimento deste livro e de outros livros da literatura complementar das crônicas. Eu estou falando a respeito de Mestre Gilden e Mestre Yandel. São duas figuras que você precisa conhecer para entender do que se trata este livro e os outros livros que eu vou analisar futuramente no canal. O importante para se entender a respeito de Mestre Yandel e Mestre Gilden é que eles são ambos alter egos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ambos são a representação de pessoas reais dentro do universo fictício. O que isso quer dizer exatamente? Para aqueles que não estão familiarizados com a questão do alter ego, um bom exemplo que eu posso usar para ilustrar isso é o personagem Brian Griffin, dentro da série Family Guy, que eu imagino que a maioria de vocês, se não todos, conhecem. O Brian é o alter ego do Seth MacFarlane, que é o criador da série. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é, dentro do desenho, uma representação fiel da figura do criador, da figura humana, da figura no mundo real. Do mesmo modo, dentro do universo das crônicas, o Arquimestre Gilden serve como um alter ego do próprio George Martin, ou seja, tudo aquilo que vocês virem em qualquer documento que esteja acreditado ao Mestre Gilden foi escrito, são informações adicionadas pelo próprio Martin dentro do seu universo. Isso, na verdade, é uma coisa que eu considero como uma forma muito interessante, muito elegante do autor de adicionar informações extras sem precisar criar um novo livro ou criar uma nova história, criar um novo documento completo propriamente dito. É uma forma que o autor tem de inserir informações relevantes, informações pontuais dentro do seu universo, através de uma figura que existe dentro deste próprio universo, porque, como nós sabemos, a Cidadela dos Mestres é o centro de informações, o centro de conhecimento dentro dos Sete Reinos, o que dá ao autor uma ótima oportunidade de criar literatura canônica dentro da obra, sem precisar criar um novo livro, sem precisar de uma grande justificativa. Ele pode criar linhas canônicas dentro desse universo
atribuindo-as a um estudioso, a um erudito, que no caso é Mestre Gilden. Ou seja, quando você vê o nome Gilden em algum documento, você pensa em Martin. E do mesmo modo, quando você vê escrito em algum lugar Mestre Yandel, você pode pensar em Linda Antonson e Hélio M. Garcia Jr., que são os dois colaboradores europeus de longa data do Martin. Eles já têm trabalhado juntos desde a década de 90, ou seja, desde que as crônicas começaram a ser publicadas. Então, aquilo que eles escrevem é considerado como literatura semicanônica, ou seja, é informação relevante, é informação oficial adicionada ao universo, mas não vem exatamente do autor original, não vem exatamente do Martin. O que vem do Martin é o que está nos livros, obviamente, e tudo aquilo que é adicionado pelo Mestre Gilden. Agora, o que vem do Mestre Yandel são informações complementares do Hélio e da Linda, que também são informações importantes, eu também as considero para a produção dos meus roteiros, dos meus vídeos, ainda que sejam consideradas como informações semicanônicas. Pois bem, feita essa distinção, que é uma distinção importantíssima para a gente entender tudo o que vem adiante neste vídeo, vamos nos remeter novamente ao mundo de Gelo e Fogo. Antes de mais nada, é importante apontar que aqui na parte de cima do livro vocês podem ver George R. R. Martin e Hélio M. Garcia Jr. e Linda Antonson. O que isso significa? Significa que as informações contidas neste livro foram escritas pelos três. Em alguns pontos vocês vão encontrar elas atribuídas ao Mestre Gilden e algumas partes ao Mestre Yandel. Embora o que nós temos aqui nas minhas mãos, neste momento, não é só um livro que trata deste universo. Ele é a representação física de um livro que existe dentro deste universo, que é uma outra escolha que eu acho bastante interessante, na verdade, para adicionar mais informações canônicas. Porque o Mundo de Gelo e Fogo, que é o livro que nós temos aqui em mãos no mundo real, é como se fosse uma tradução física de um livro com o mesmo nome, O Mundo de Gelo e Fogo, que existe dentro do cânone, que existe dentro da obra. Ou seja, em Westeros existe um livro chamado O Mundo de Gelo e Fogo, que foi escrito por Mestre Yandel a partir de informações esparsas que foram encontradas em páginas que são avulsas, fora de ordem, desorganizadas, mas são informações importantes atribuídas a Mestre Gilden. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que, na realidade, no mundo real, este livro foi escrito com informações, de certo modo, criadas por Hélio e Linda, mas que foram criadas a partir de escritos, de manuscritos originais do próprio Martin, que estavam fora de ordem, que estavam esparsos, que estavam desorganizados, mas que foram compilados e foram organizados pelos seus colaboradores. Vocês percebem a genialidade da coisa? É um reflexo dentro do mundo das crônicas de um livro que foi compilado e organizado no mundo real. E é por isso, na verdade, não só pelas informações contidas aqui, mas pela forma como esse livro foi concebido, que eu adoro o Mundo de Gelo e Fogo. Ou seja, não à toa, ele se tornou a minha maior referência na hora de criar o meu canal. Pois bem, com essas informações fora do caminho, agora que tudo isso já foi compreendido, nós podemos falar a respeito do livro propriamente dito. Antes de mais nada, essa aqui é a versão antiga, como eu falei, mas pelo que eu entendi, a versão nova, que no momento está com um preço um pouquinho salgado, eu devo reconhecer, ela se limita mais a algumas mudanças estéticas, principalmente na capa, como está na thumb deste vídeo, e também algumas atualizações de informações concernentes principalmente à pronúncia de certos nomes. Mas o grosso das informações contidas na edição mais nova batem com as informações contidas nessa minha edição clássica aqui. Então, esse livro vai servir como uma boa base. Se alguém sentir que existem informações na edição nova que devem ser esmiuçadas e que valem a nossa atenção mais detida, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, aqueles que tiverem a versão nova. Vocês podem falar aqui a respeito de algumas informações que vocês notaram que foram alteradas, se vocês acharem que elas são dignas de nota, que as pessoas devem saber. Pois bem, para além da capa em si, nós temos
aqui a primeira parte, em que vocês podem ver, antes disso aqui, uma bela representação de Pedra do Dragão, que no caso é a fortaleza insular dos Targaryen, embora seja uma fortaleza que preceda a chegada dos Targaryen no Westeros. Para além dessa página, com essa bela arte, nós temos aqui as artes canônicas de diversos escudos das casas Westerosi, que é muito interessante também. Inclusive vocês podem notar que as casas dornesas, que são algumas que aparecem por aqui, elas têm os seus escudos redondos, que inclusive isso é falado que casas dornesas, via de regra, preferem escudos redondos, enquanto casas de outras partes de Westeros têm o escudo em formato tradicional. Isso é um detalhe bastante interessante também. Aqui nós temos uma bela representação do dragão Targaryen, também uma parte preliminar do livro. E aqui mais algumas informações interessantes, mas não tão cruciais, acompanhadas dessa bela representação de Ponta Tempestade, que inclusive já figurou em mais de um vídeo aqui do canal, porque é uma das minhas gravuras favoritas desse castelo Westerosi. Tudo começa aqui pelo sumário, que naturalmente vocês podem encontrar aqui informações a respeito de tudo aquilo que vocês queiram dar uma olhada no livro. Vocês podem ver, tudo começa, aliás, tudo bem organizado com relação cronológica. Exatamente como se isso aqui fosse um livro extraído de dentro do próprio mundo de Gelo e Fogo. Vocês têm aqui tudo começando na história antiga, passando pela Era dos Heróis, pela Longa Noite, passando pela invasão Andala, pelo desenvolvimento de Westeros até a chegada dos dragões, a conquista, os reis Targaryen, a queda dos dragões, o Reino Glorioso, os Sete Reinos. Aqui informações detidas sobre cada uma das regiões, sobre a muralha, além da muralha, a Patrulha da Noite, os Selvagens. E, passando mais adiante, depois de todas as informações detalhadas sobre cada um dos Sete Reinos, nós temos, além dos Reinos do Poente, além dos Reinos do Pôr do Sol, ou seja, além de Westeros, nós temos informações não tão abrangentes, mas também bastante interessantes sobre o continente de Essos, em que vamos falar a respeito das Cidades Livres, das Filhas Briguentas de Valíria, vamos falar de além das Cidades Livres, do Mar do Traqui e do Leste Longínquo. E, por fim, nós temos algumas informações complementares aqui no final. Antes de mais nada, eu queria mostrar também essa bela representação de alguns escudos de casas, em que nós temos aqui uma dedicatória, em que nós vemos aqui que esse livro tem uma dedicatória ao último rei que apareceu até o momento nas Crônicas de Gelo e Fogo, que no caso é Tommen I. Vocês podem ver aqui que é um livro dedicado ao gracioso Tommen, o primeiro de seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares, dos primeiros homens, senhor dos Sete Reinos e protetor do território, de Yandel. Aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Esse livro foi elaborado e escrito por Mestre Yandel, que é um alter ego de Hélio M. Garcia e Linda Antonson. Inclusive nós temos aqui um prefácio escrito pelo próprio punho de Yandel, ou seja, escrito pelo casal europeu. O prefácio diz bem assim: dizem com razão que todo edifício é construído pedra por pedra, e o mesmo pode ser dito sobre o conhecimento extraído e compilado por muitos homens eruditos, cada um dos quais se baseando no trabalho daqueles que o precederam. O que um não sabe é sabido por outro, e na verdade pouco permanece verdadeiramente desconhecido para quem procura longe o bastante. Agora eu, Mestre Yandel, assumo o posto de pedreiro, entalhando o que sei para colocar mais uma pedra no grande baluarte do conhecimento que vem sendo construído ao longo de séculos dentro e fora dos limites da cidadela. Um baluarte erguido por incontáveis mãos que vieram antes e que, sem dúvida, continuará a crescer com a ajuda de incontáveis mãos que ainda virão. Fui abandonado ao nascer, no 10º ano do reinado do último rei Targaryen, deixado uma manhã em uma cocheira vazia no lar do escriba, onde acólitos praticavam a arte de escrever cartas para aqueles que precisavam. O curso de minha vida foi definido naquele dia, quando fui encontrado por um acólito que me levou até o senescal daquele ano, o arquimestre Edgerhan.
Edgerhan, cujo anel, bastão e máscara eram de prata, ou seja, dos conhecimentos de cura, olhou para meu rosto aos berros e anunciou que eu poderia me revelar útil. Quando me disseram isso pela primeira vez, ainda menino, achei que significasse que ele previra meu destino como mestre. Só muito mais tarde vim a saber por arquimestre Ebrose que Edgerhan estava escrevendo um tratado sobre fraldas de bebê e desejava testar certas teorias. Por menos auspicioso que isso possa parecer, o resultado foi que me deixaram aos cuidados dos criados, e eu recebi a atenção ocasional dos mestres. Cresci como um criado entre os salões, câmaras e bibliotecas, mas recebi o dom das letras de arquimestre Walgrave. Assim, vim a conhecer e amar a cidadela, os cavaleiros da mente que guardavam sua preciosa sabedoria. Não desejava nada além de me tornar um deles, ler sobre lugares distantes e homens mortos há muito tempo, olhar para as estrelas e medir a passagem das estações. E assim fiz, forjei o primeiro elo da minha corrente aos 13 anos, e outros elos o seguiram. Completei minha corrente e fiz meus votos no 9º ano do reinado do rei Robert, o primeiro de seu nome, e achei-me abençoado por continuar na cidadela, por servir arquimestres e ajudá-los em tudo o que faziam. Era uma grande honra, mas meu maior desejo era criar uma obra de minha autoria, uma obra que homens humildes, mas letrados, pudessem ler, e ler para suas esposas e seus filhos, para que aprendessem sobre as coisas boas e perversas, justas e injustas, grandes e pequenas, e se tornassem mais sábios, assim como eu me tornei mais sábio com o aprendizado na cidadela. Então me pus a trabalhar mais uma vez na minha forja, para fazer algo novo e notável a partir de obras-primas de mestres mortos há muito tempo, que vieram antes de mim. O que se segue aqui surgiu deste desejo, uma história de feitos corajosos e cruéis, de pessoas familiares e estranhas e de terras próximas e distantes. Eu acredito que esse prefácio ele resume bem o que se trata essa obra. A escrita é o trabalho de paixão de um mestre durante toda a sua vida, de uma dedicação exclusiva para compilar tudo aquilo que se poderia ser compilado sobre o mundo em que ele vive, sobre a sua realidade, desde o início dos tempos até o momento em que ele escreve. E é o que nós vamos conferir agora mais adiante. Aqui nós temos uma bela representação de Balerion, o terror negro, e a abertura do livro propriamente dita. Ele começa na história antiga, como dá para ver por aqui, com uma imagem da construção da muralha. Aí ele vai contar toda a história da Era da Aurora, conforme inclusive já foi contado num vídeo aqui no canal. Temos um mapa de Essos e Westeros tal como era na época em que os primeiros homens estavam migrando, Valyria ainda existia, o braço de Dorne ainda existia aqui parcialmente. Aqui nós temos umas gravuras de um gigante e de um filho da floresta. E mais algumas histórias sobre a chegada dos primeiros homens, as guerras que se seguiram. Algumas belas representações, inclusive muitas gravuras que já apareceram, já figuraram em vídeos do canal. Vai falar sobre a ascensão do Império Valeriano, com a representação de 2 valerianos aqui, um casal valeriano, presumivelmente. Vai falar a respeito dos filhos de Valyria, das Cidades Livres, a chegada dos Ândalos em Westeros. Vai falar a respeito dos 10.000 navios de Niméria depois da conclusão das Guerras Rhoynares. E até chegar na parte do Reinado dos Dragões, quando a dinastia Targaryen efetivamente se iniciou. Aqui vão conter as histórias do início do reinado, das guerras de conquista, até a chegada dos reis propriamente ditos. Aqui uma bela gravura de Merya Martell com a agora Rainha Rhaenys. E aqui nós chegamos no início do reinado dos reis Targaryen propriamente ditos. Aqui nós vamos ter descrições detidas, vocês podem ver com a descrição detida de cada um dos reinados de cada um dos reis Targaryen, começando com Aegon I. E aqui nós vamos ter as histórias dos monarcas de Aenys I, Maegor I, seguindo a sucessão Jaehaerys, Viserys,
Aegon II e a dança, que inclusive temos bastante informações aqui, mas vocês vão encontrar ainda mais informações sobre essa parte dos reis Targaryen em Fogo e Sangue. Vamos falar de Daeron I, as irmãs do rei Baelor, que foram aprisionadas. Aqui vai falar de Maekar, Aegon V, o Improvável. Enfim, nós temos todas as informações dos reis Targaryen, até a chegada de Aerys II, o último rei dragão. Aqui vão contar a história que a maioria já conhece sobre o reinado conturbado de Aerys II, uma bela gravura de Lord Tywin Lannister em tempos um pouco mais de juventude, uma imagem do desafio de Valdo Ocaso, tem a chegada da Queda dos Dragões, em que vai falar a respeito da questão do torneio de Harrenhal, do suposto sequestro de Lyanna Stark, o início da rebelião de Robert, até a chegada do Reino Glorioso, que é o estabelecimento de uma nova dinastia sobre o Westeros, que vai falar a respeito do governo de Robert. Essa parte vai falar a respeito do governo do Robert, e aqui começa a parte em que falam a respeito de informações detidas e meticulosas sobre cada um dos 7 reinos. Essa aqui é uma representação da ponta da garra rachada, acredito eu, quase certeza que é isso mesmo. É uma das gravuras feitas por Ted Nasmith, que é um dos principais artistas que representam as Crônicas de Gelo e Fogo. Aí aqui vão seguindo informações enciclopédicas sobre cada uma das regiões, começando pelo norte, seguindo para a muralha e além dela. Depois vamos falar a respeito das outras regiões, aqui das terras fluviais, da Casa Tully, uma representação da luta entre Aegon e Maegor sobre o Olho de Deus, aqui falando a respeito das terras fluviais, o Vale de Arryn. Como eu disse, aqui temos informações detalhadas sobre cada uma das regiões abordadas aqui, falando a respeito da Casa Arryn e alguns dos seus principais vassalos. O Ninho da Águia, que aliás eu acho uma das artes mais bonitas das crônicas, é essa arte do Ninho da Águia. Eu acho impressionante, me impressiono toda vez que eu vejo. Falando a respeito das Ilhas de Ferro, o mapa das ilhas, sobre o costume antigo, sobre a ascensão dos Greyjoy e a queda dos Horra. Aqui é a mesma coisa, os Greyjoy e seus vassalos. Sobre Pike. Aí vem as terras ocidentais, também informações de todos os tipos aqui. A espada Rugido Brilhante, que é a espada valeriana ancestral dos Lannister, que se perdeu quando Tommen II partiu até Valíria. Aí aqui nós temos a Campina, também informações desde os tempos de Garth Mão Verde, com descrições dos seus filhos mais importantes, porque ele teve diversos. Chegada dos Ândalos na Campina. Vila Velha, que é a cidade mais importante de Westeros antes da fundação de Porto Real. Enfim, aqui tem todas as informações que qualquer fã das crônicas poderia pedir. Informações sobre as Terras da Tempestade, desde os tempos dos Durrandon, a chegada dos Ândalos, a conquista, a ascensão da Casa Baratheon, Dorne, também falando a respeito de Dorne desde o início dos tempos, antes da unificação, sobre os tipos de dorneses existentes, que inclusive já temos um vídeo no canal sobre isso também. Falando aqui brevemente sobre a Espada da Manhã, grande guerreiro da Casa Dayne. Aqui uma bela representação da morte de Meraxes com a Rainha Rhaenys sobre Toca do Inferno. Lança solar. E aqui chega a parte do livro em que estão as informações sobre tudo aquilo que existe para além de Westeros, principalmente em Essos. É uma parte menor do que a parte dedicada aos Sete Reinos, naturalmente, está sendo escrito por um mestre Westerosi, mas
Ainda assim temos informações importantes aqui, sobre outras terras, as gravuras das moedas das cidades livres, informações sobre cada uma das cidades livres, começando por Lorath, que nós temos uma imagem dos sacerdotes de Bosch, Norvus, Koor. Aí vem Mirliz e Tarrosh, que são as chamadas filhas briguentas de Valíria, que estavam sempre envolvidas em guerras nas terras disputadas. Também mais algumas belas ilustrações de alguns personagens dessas cidades livres. Aqui é Pentos, uma bela imagem de Pentos, volantes, com algumas representações de tatuagem de escravos em volantes. Aqui é a morte do Triarca Orono, também bastante interessante. Aqui começa Bravos. Vocês podem ver que Bravos está com uma grafia diferente da grafia que eu uso, por exemplo. É porque essa é uma grafia anterior, com apenas um A. Aqui o Titã, uma bela imagem do Titã de Bravos. E seguindo adiante nós temos outras partes do mundo, além das cidades livres, começando pelas famosas Ilhas do Verão, que inclusive eu pretendo em algum momento fazer um remake do vídeo sobre as Ilhas do Verão, porque o que está no canal está bem aquém da qualidade que eu mesmo espero dos vídeos do canal atualmente. A representação de um navio cisne. Aqui é a representação da Vila das Árvores Altas, que é a capital das Ilhas do Verão. Aqui fala um pouco a respeito da ilha de Naf, de onde a Missandei veio, as Ilhas Basilisco e Sothorios, que é tão popular entre vocês, falando o pouco que se sabe a respeito do grande continente do sul. Também é um vídeo que, hora ou outra, eu pretendo refazer, que também está bem aquém do que eu gostaria. Aqui uma representação dos Dothraki atacando no Século de Sangue, uma das cidades de Sarnor. Aqui o portal de Vez Dothrak. E aqui falando um pouco a respeito do Mar Tremente e de Iban, que o vídeo dos Ibeneses saiu agora há pouco, deve estar fresco na memória de vocês. Aí aqui falando um pouco do leste de Iban e um pouco de Além das Montanhas dos Ossos, que é o lugar onde nós temos menos informações, porque obviamente por uma questão geográfica. Afinal, o mestre Yandel está escrevendo de Westeros, que fica bem distante de tudo isso aqui, então é natural que ele tenha menos informações a respeito dessas terras. Aqui fala um pouco de Iti, sobre os deuses imperadores, sobre as planícies de Jogosnai, também já temos vídeo disso no canal, sobre Leng, a ilha de Leng, um pouco de informações sobre as Terras das Sombras e de Ashai, e aqui um pós-fácil, com uma imagem dos dragões de Daenerys renascidos, pouco após seu renascimento. O pós-fácil escrito por Yandel diz assim: desde a primeira vez que coloquei a pena por sobre o pergaminho, muita coisa mudou, tanto em Westeros quanto além. Os leitores devem entender que uma obra como essa não é um trabalho de poucas semanas, ou mesmo anos. Eu defini o primeiro esquema para essa história durante os anos pacíficos no auge do reinado do bom rei Robert, e pretendia dedicar o volume a Robert e a seus descendentes como histórias da terra e do mundo que herdaram. Mas isso não era para ser, e a morte da nobre mão, Jon Arryn, desencadeou loucura na terra. Uma loucura de traição, orgulho e violência. A loucura roubou o reino de Robert e de seu belo filho e herdeiro, Joffrey. Pretendentes se esforçam em roubar o trono de ferro, e rumores perturbadores de dragões renascem como fios de água no leste. Em tempos de perturbação, devemos todos orar para que o bom rei Tommen tenha um longo e justo reinado, para nos tirar novamente da escuridão e para dentro da luz. E o livro termina com as árvores genealógicas de 3 das famílias mais importantes das crônicas: os Targaryen, naturalmente, os Stark, de Winterfell, e os Lannister, de Rocher do Casterly.
Antes de nós chegarmos aqui, com uma representação do mapa das Terras da Coroa e dos reinados dos reis Targaryen e Baratheon, em ordem. Essa aqui é a linha dos reis Targaryen e aqui a linha diminuta dos Baratheon até o momento. Terminando neste índice remissivo. Pois bem, espero que vocês tenham achado interessante essa breve olhada no mundo de Gelo e Fogo. Espero que esse vídeo tenha sido interessante, elucidativo e tenha ajudado vocês a compreender por que é que o nome do meu canal é O Mundo de Gelo e Fogo para começo de conversa. Esse livro é, na verdade, a representação física daquilo que eu quero emular dentro do YouTube. O meu maior objetivo é que O Mundo de Gelo e Fogo, o canal que você está assistindo agora, seja uma espécie de realidade alternativa do Mundo de Gelo e Fogo, o livro. Eu sempre trabalho com muito afinco para que os vídeos que eu posto aqui no canal sejam sempre tão elucidativos, tão profundos, tão interessantes quanto as informações que você vai encontrar no livro O Mundo de Gelo e Fogo. Eu espero que você tenha apreciado o vídeo, apreciado as informações contidas aqui, e eu verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço, valeu!